Graça e paz, mais um domingo na presença do Senhor junto com os irmãos. Eu sou a pastora Gilcileia e nós vamos falar um pouquinho sobre metodismo ainda, o que é importante para nós enquanto metodistas. E a gente está falando um pouquinho sobre evangelização, evangelismo. E cada metodista, então, segundo os documentos da igreja, é um evangelista. Fazemos parte dessa missão de Deus que o Senhor nos chama para fazer. Nós somos cooperadores para com Deus, para anunciar as boas novas que devem ir além de simplesmente falar. Envolve dimensões incríveis, né? E concretas, de cuidado, de apoio, testemunho, suporte, atendimento às necessidades físicas, emocionais, espirituais de cada pessoa e também inclui as manifestações do nosso Deus, né, em resposta às orações de cada um de nós. Em Lucas 10, de 1 a 12, nos fala dos discípulos obedecendo a ordem de Jesus no ide, no evangelizar. E eles seguem a orientação de Jesus. Eles vão de 2 em 2, mostrando que a cooperação é fundamental e não dá para a gente caminhar sozinho. Eclesiastes nos lembra que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, ajuda o outro. E os desafios da missão são muitos, e sozinhos fica mais difícil. Juntos, somos mais fortes, de verdade, né? E aí não tem espaço para desânimo ou para desistir. Preceder a Jesus. Nós levamos o Evangelho de Jesus antes dele chegar. Nós não anunciamos a nós mesmos. Nós sabemos que Jesus é quem tem que ser anunciado. Então nós abrimos espaço no coração das pessoas para que elas recebam a Jesus. E Ele faz o que tem que ser feito. Ele realiza o que tem que ser realizado. Também a gente percebe pelo texto que a gente lê, rogar ao Senhor por mais trabalhadores. A seara é enorme e são poucos os trabalhadores. E a gente tem que entender que nós não somos autossuficientes. Não somos nós os donos da igreja. E nós que já estamos há muito tempo na igreja, não podemos permanecer só conosco mesmo, né? Nossos dons e ministérios devem ser também ampliados a outros irmãos. Crescer em tudo, né? E é preciso a gente estar orando constantemente, buscando sempre a renovação dos dons e ministérios, para que surjam novos líderes, para que tomem o nosso lugar mesmo, para que outros pastores venham, para que outros líderes de louvor, para que outros líderes de comunicação, de oração, de tesouraria, de administração, venham também, né? E que as pessoas, com o tempo, continuem buscando a presença do Senhor. Nós muitas vezes nos cansamos, nós muitas vezes envelhecemos e muitos também, infelizmente, vão com o Pai, morrem. E para não morrer a obra, a gente precisa estar renovando, né, na presença do Senhor. E a gente pede mesmo para que de verdade a gente busque, se oriente, para que o Senhor renove a missão. Manter o foco da missão. E é interessante porque o versículo de Lucas 10 nos lembra que há lobos no meio do caminho, ao nosso redor e no meio do caminho, né? E ele também diz que os discípulos não deveriam saudar as pessoas pelo caminho. E aí eu vou te dar um exemplo para você entender. Você sai de casa, você fala assim, vou resolver um negócio rapidinho. De repente você encontra alguém no caminho. Aquilo que ficaria rapidinho, demora horas. E é isso que Jesus fala. Muitas vezes, essas paradinhas nos desviam do caminho, né? Mas isso também nem seria problema. O maior problema são os lobos, que vão nos distrair, mais ainda. E às vezes numa chamadinha dessa, numa olhadinha dessa, numa distração dessa, a gente perde o caminho, perde o foco, né? E são forças contrárias, são desde o pecado humano até o inimigo, né? Tentando nos trazer para longe, levar para longe da presença do Senhor. E esses perigos existem. E a gente precisa ter atenção, estar alerta.
não desanimar diante dos obstáculos. Mas a gente não pode esquecer que o Senhor nos confiou com suprimentos. Nós temos que cumprir isso. Nós temos que saber que o Senhor é conosco e a gente tem que ir até o fim. Deus nos convida à certeza de que Ele nos capacita e Ele nos dá o necessário para a missão. É dele a missão e foi Ele quem nos chamou. E a gente tem que manter o foco na missão. Levar a paz, a cura e o juízo. A tarefa evangelizadora consiste em entrar na casa das pessoas. Isto é, interagir, comer do seu alimento, provar as suas dores, chorar, se alegrar. E algumas vezes a gente tem pessoas que podem se sentir superiores a essas pessoas. De maneira nenhuma. Somos todos iguais. Por isso, a nossa função é ir e deixar a paz na casa dessas pessoas, levar a cura para as suas enfermidades. E também, a evangelização não pode ignorar a dimensão do juízo de Deus. A pessoa não quer, a pessoa não quer. Advertir, olha, se você ouvisse, se você conhecesse, se você abrisse o seu coração, olha que bênção seria. Mas estamos indo, orando por ti, para que o Senhor te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para que a paz se manifeste e não fique com raiva ou com sentimentos de que não deu certo, porque não deu certo. Na mão do Senhor. E a gente tem que entender o que é missão. Missão é o cumprimento do ID. Quando a igreja experimenta sair de dentro da igreja, né? De um modo mais claro, repartir com os outros, sair de dentro da igreja, é a graça, levar a graça que a gente recebe do Senhor Jesus. E envolve não só o aspecto espiritual, mas também o social do ser humano, porque nós somos metodistas, seres que sabem que a religião também é social. A missão acontece quando a igreja então sai e se envolve com a comunidade. E aí nós somos instrumentos na mão do Senhor, isso está no nosso plano de vida e missão da igreja metodista. Evangelizar é o evangelho sendo levado, sendo pregado. É a boa notícia, é a boa nova sendo espalhada, né? Anunciando que Jesus é Senhor. No Antigo Testamento, Abraão é chamado para dar origem a uma grande nação. E o projeto é o projeto de restauração de Deus, de trazer as pessoas de volta a Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus manda Jesus mesmo. Jesus é o próprio Deus. E aí ele vem com o seu nascimento, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, mostrar a todos o plano de salvação do Senhor nosso Deus, para que todos nós, homens e mulheres, pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, voltar os nossos olhos a Jesus e receber a Deus, né? Através do Espírito Santo. E essa evangelização, ela mostra isso. Ela é parte deste amor divino que veio entre nós nas mais diversas realidades, né? E aí a gente percebe que Jesus deve ser confessado como o Senhor e Salvador. Todo joelho se dobrar ante a sua presença e toda língua confessar que Ele é Senhor, libertador e reconciliador. Ele sinaliza a comunicação que a gente tem com Deus, né? O amor de Deus para com a minha vida e eu, o amor de Deus, sabendo o que Ele é sobre minha vida. Na sociedade, por meio da adoração, proclamando, anunciando esse testemunho aí, né? E aí a gente pode pensar de que forma a gente pode levar este evangelismo. A gente tem que perceber assim, quais são os problemas que existem no bairro? O que a gente pode imaginar que seria importante para ajudar o nosso bairro? Então vamos imaginar, sei lá, vamos comemorar o Dia do Idoso de uma forma diferente, vamos pensar no Dia da Mulher de uma forma diferente, vamos atrair pessoas nessas datas especiais para que elas possam conhecer Jesus, para que elas possam ver o amor de Deus e entender que Deus age também pela vida dela e que o Senhor quer salvar também a vida dela e de todas as pessoas, Dia das Crianças e assim por diante. E as formas são várias,
mas Jesus responde a todas, né? Jesus completa o coração de todas elas, né? E que a gente possa entender isso e perceber e esperar. Senhor, dá o momento certo, a hora certa, a palavra certa. Sei certamente que o Senhor o fará. E aí a gente tem que assumir o nosso compromisso como metodistas e pensar, como é que eu tenho pensado, o que eu posso fazer na nossa comunidade, na nossa igreja? Qual é a maior ferramenta que eu posso utilizar para divulgar essa palavra? A Bíblia. Mas como essa Bíblia pode ser divulgada? Não esquece que a gente já está na internet. Não esquece que a gente já está falando com outras pessoas. O que está faltando para mim e para você? Será que só eu, pastora, tenho que falar? Será que você também não pode? Será que a gente também não pode fazer algo pensando em tudo isso? É hora de refletir, de pensar, de transformar e de agir. Em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor nos faça um instrumento dessa transformação na sociedade. Pensando, orando, vendo o que é melhor, deixando o Espírito Santo ministrar na nossa vida, para justamente eu, em primeiro lugar, para que eu possa experimentar essa vida de comunhão com o Senhor, para que eu possa levar essa comunhão também com os irmãos, essa experiência que eu vivi para outros irmãos. E aí, convidar outros irmãos, mostrar, testemunhar, dizer a partir do meu testemunho o que é viver a presença do Senhor constante na nossa vida, o que o Senhor pode fazer, o que Ele tem feito. Isso é evangelizar, isso é mostrar que o Evangelho, que a boa notícia existe para todos. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos leve a pensar que problemas existem, como a gente pode ajudar? Eu sou um missionário, eu sou um evangelista e que o Senhor me oriente, me use, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, uma boa semana e até o próximo domingo. Amém?